A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 9, que diz assim: Então saindo seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai observar que Pedro não consegue ainda distinguir, ele não consegue ter a certeza do que está acontecendo com ele só estava vivendo aquele momento, mas ele não estava entendendo. E tem pessoas aqui que não estão compreendendo algumas fases que estão passando, que não estão entendendo algumas coisas que está acontecendo na tua vida. O que Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer foi: viva e confie. Confie nos direcionamentos de Deus. Arabai, arrasto. Oh glória, confie na palavra de Deus, confie naquilo que Deus tem falado contigo, mesmo que agora você não esteja entendendo. Pedro seguiu o anjo, Pedro não quis primeiro compreender para depois ir, Pedro obedeceu, ele pegou tudo que pertencia a ele e seguiu o anjo. Deus está dizendo: siga as minhas ordens. Ai irmã, mas é porque eu não estou entendendo algumas coisas que estão me acontecendo, é porque eu não estou entendendo algumas portas que estão se fechando, é porque eu não estou entendendo porque Deus está mudando as rotas, porque Deus está tirando algumas pessoas da minha vida. Deus está dizendo para você: eu sei o que eu estou fazendo, depois você vai entender, mas agora é o momento de obedecer. Deus estava livrando a vida de Pedro, havia uma expectativa sobre a vida dele, mas essa expectativa não era boa, era uma expectativa de morte. O povo judaico queria ver Pedro morto, Herodes queria ver Pedro morto, então Deus estava abrindo aquela porta como um livramento para ele. Deus estava ali levando ele, aleluia, por caminhos de livramento. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: você não está entendendo muita coisa, mas os caminhos que você está trilhando são os melhores caminhos, porque são guiados por Deus, são caminhos de livramento, de vitória, de portas abertas. Você pode não estar entendendo agora, mas daqui a pouco você vai passar a compreender muita coisa. Você vai observar que o portão de ferro, aleluia, que dava para a cidade abriu automaticamente. Eu não sei quais portas estão fechadas, mas debaixo da direção de Deus, o que tiver na tua frente, o que for empecilho, pode ser portão de ferro, pode ser muro de bronze, pode ser o que for, o nosso Deus vai começar a abrir na tua vida. Pessoas aqui começarão a viver experiências sobrenaturais. Pessoas aqui começarão a viver o extraordinário de Deus. Mas quando nós, aleluia, somos escolhidos para ver o extraordinário ou o sobrenatural de Deus, nós temos que entender que muitas coisas nós não vamos compreender. Nós não vamos entender no momento, mas nos cabe obedecer. Havia uma igreja orando por Pedro, aleluia. Havia um povo clamando por Pedro, e aprove a Deus trazer livramento a Pedro através de um anjo. Não queira entender como é que Deus vai te livrar, não querer entender como é que Deus vai abrir algumas portas na tua vida. Como não lembrar da passagem que Deus ordena corvos que sustentem Elias. Você vai observar que Elias, ele não ficou questionando, mas Elias obedeceu. E quando Deus também enviou Elias para a casa de uma viúva em Sarepta, a Bíblia vai dizer que Elias foi e obedeceu. Elias não questionou e não disse: mas Senhor, esta mulher não tem nem para ela é uma viúva. Não, ele não disse isso, ele obedeceu. Nós temos que entender que as ordens de Deus não são para serem compreendidas. As portas de escape que Deus abre, as pessoas que Deus vai usar para te abençoar, as portas que Deus vai usar para ser livramento na tua vida, elas não são para serem compreendidas. As ordens de Deus, alguém está tentando entender as ordens de Deus, e Deus está dizendo: as minhas ordens são para ser executadas, obedecidas, são para serem cumpridas, concluídas. Depois você vai entender. A Bíblia diz que logo após a obediência, depois que Pedro foi solto, depois que o propósito se cumpriu, você vai observar, aleluia, que dali em diante Pedro começou a compreender o que Deus estava fazendo. Mas enquanto havia uma ordem liberada, Pedro não entendia, irmãos. Pedro só obedecia. E não te cabe entender. O nosso mal como seres humanos é a gente tentar entender algumas coisas.
Algumas coisas que Deus nos ordena fazer, a gente questionar ou até mesmo duvidar. Não duvide das direções que Deus está lhe dando, aleluia. Porque aquele que vive duvidando, ele não provém dos céus. Porque aquilo que Deus nos ordena fazer é por fé. Como é que está a tua fé? Ah, irmã, mas é porque eu tenho medo de tomar algumas decisões. Ah, mas é porque eu tenho medo de tomar algumas atitudes. Se Pedro tivesse medo de seguir o anjo, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi obediente. Se Pedro deixasse o medo, a dúvida tomar conta, Pedro morreria, aleluia. Porque havia uma expectativa do povo judaico de Herodes. Tiago já havia morrido e Pedro seria o próximo. Então você não tem que entender as ordens de Deus, aleluia. Então você não tem que entender o que Deus te direciona a fazer. Pedro nos deixa uma lição aqui importante. Não duvidar diante daquilo que eu não entendo, mas que é a ordem de Deus. Se é ordem de Deus, minha filha, assina esse contrato. Se é ordem de Deus, compra esse negócio. Não importa se ele está mandando você comprar, é porque ele vai te dar condições de pagar. Se é ordem de Deus, muda de cidade, muda de estado. Faz o que Deus está te mandando. Eu não sei qual é a ordem de Deus para a tua vida. Se é uma ordem de Deus, entra, se matricula nesta faculdade. Se matricula nesse curso. Faz o que Deus está te ordenando, aleluia. Porque aquele que vive por fé, o Senhor honra. E você crê em Deus não pelo que você vê, mas pelo que você sabe, o que você sente pela tua fé. Você sente, você sabe, aleluia, que Deus é real, por isso você o segue. Mas eu quero que alguém me diga se já viu Deus para seguir ele. Ninguém nunca viu Deus. Até mesmo porque o próprio Deus disse que ninguém suporta ver a face dele. Nós estamos em um corpo corruptível, então você não suporta ver a face de Deus. Então, já que é para seguir pela fé, siga pela fé em tudo na tua vida. Deixe Deus guiar os teus passos. Sabe o que foi que Pedro fez? Pedro pegou a capa dele, aleluia, pegou as sandálias dele, não deixou nada para trás e seguiu o anjo. Ele não ficou falando, mas quem é você? Não, porque tem gente que é assim, irmãos, quer saber até a identidade do anjo, quer saber o nome, quer saber quando foi que Deus criou ele, como é que Deus enviou, o que foi que Deus disse. E Deus está dizendo, ei, só segue-me, aleluia. Ei, só obedece, não te cabe entender. Carabaia, arrasto de cantar. O resultado vai ser uma grande vitória. Tu não tá entendendo algumas direções de Deus, mas daqui a pouco, minha filha, tu vai dizer, Deus, obrigada, Senhor, oh glória. Obrigada porque eu dei ouvidos à tua voz naquele momento. Oh, rabaia, arrasto. Eu dei ouvidos à tua voz quando eu não compreendia nada, Senhor. Quando tudo estava difícil, quando as portas estavam fechadas e quando não estava nada fazendo sentido, mas eu te obedeci. Quando estamos no caminho da obediência, até os portões de ferro na nossa frente se abrem automaticamente. Deus manda corvos sustentar com pão e carne. Deus é detalhista quando estamos debaixo da obediência. Deus poderia muito bem mandar somente pão para Elias e usar outro meio, mas Deus usou corvos para que Elias compreendesse nós também. E a gente não tem que entender os direcionamentos de Deus, somente obedecer. Deus usou uma viúva que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela sustentou Elias. Aleluia. Porque Deus faz assim, irmãos. Deus já deu ordem ao teu respeito. Deus já mandou o livramento. Deus já abriu a porta. Não queira entender como é que Deus vai fazer. Aleluia. Não queira entender como é que Deus vai executar o milagre na tua vida. Então somente creia na ordem, então somente creia na palavra, então somente creia no direcionamento, porque a boa palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque a boa palavra de Deus vai se cumprir na tua história, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus designou, aquilo que Deus disse que faria vai acontecer. Pedro não ficou questionando, Pedro não ficou tentando compreender, Pedro não ficou perguntando como é que seria, não, Pedro obedeceu, Pedro seguiu. E quando nós seguimos a Deus, nós aprendemos que Deus é que faz tudo por nós. O anjo foi ordenado por Deus para abrir tudo para Pedro passar. Tudo que estava servindo de impedimento teve que sair diante de Pedro, porque o anjo estava na frente dele, enviado por Deus. Quando Deus ordena, aleluia, o milagre acontece. Mas nós, como seres humanos, temos que compreender o nosso lugar, aleluia. E temos que entender que Deus faz o melhor para a nossa vida. Declare comigo, eu não vou questionar, só vou obedecer.
Eu não vou questionar, só vou obedecer. Aquele que obedece tem milagre. Aquele que obedece tem portões de ferro abertos diante dele, aleluia. Tem livramento, tem escolta, aleluia. Arabasto decanta espiritual livrando ele. Deus está dizendo para você, creia em mim, porque o Senhor já abriu as portas da tua vida, mas você precisa confiar no meu direcionamento, questionar, duvidar menos e acreditar mais na palavra que Deus liberou sobre você. Se você quer nessa palavra, declare amém. Não é tempo de duvidar, é tempo de colocar a fé em ação. Que Deus te abençoe.